Era uma vez o show mais feliz na água. Agora é um desastre de relações públicas, afogando-se em processos, protestos e lucros em queda. SeaWorld, antes popular, virou símbolo de controvérsia e crueldade animal. A frequência caiu, a confiança do público está abalada e a reação cresce a cada ano. Como as marés mudaram tanto e os tubarões agora rondam este antigo favorito da família? Descubra neste episódio do The Infographics Show porque o SeaWorld está falhando. No mundo dos parques temáticos americanos, existem os grandes nomes, e então há todos os outros. Liderando o grupo, claro, está a Disney. Ela possui um complexo de 2 parques na Califórnia, um enorme complexo de 4 parques maior que várias pequenas nações na Flórida, e parques internacionais na França, China, Hong Kong e Japão. Isso sem contar o recentemente anunciado nos Emirados Árabes Unidos. Em 2023, a Disney recebeu 142 milhões de pessoas em seus parques. A Universal, com parques em Califórnia, Orlando, Japão, China e Singapura, recebeu mais de 60 milhões de visitantes em 2023, tornando-se a segunda maior rede de parques temáticos dos Estados Unidos da América. A abertura do Epic Universe em Orlando deve impulsionar esses números, mas a empresa não pretende parar por aí. Está abrindo diferentes tipos de parques menores voltados para famílias com crianças pequenas e fãs de horror em busca de um susto o ano todo, e todos os outros estão procurando a sua parte do bolo. O SeaWorld, um dos parques temáticos mais famosos além dos 2 principais, tem uma grande vantagem. Localização, localização, localização. O primeiro SeaWorld foi inaugurado em San Diego em 1964, a 2 horas da Disneyland. O segundo parque de Orlando abriu em 1973, a poucos minutos do Disney World. O SeaWorld se apresentou como alternativa educacional mais acessível aos parques Disney, mais caros e cheios, e também aos futuros parques Universal. Os parques oferecem montanhas russas, atrações para a família, atividades educativas sobre animais e shows com mamíferos marinhos. Por anos, foi um sucesso e destino popular para férias em família e excursões escolares. Mas os bons tempos não seriam eternos. Hoje, a SeaWorld administra 4 grandes parques, incluindo um em San Antônio, adicionado em 1988. Em 2023, uma nova unidade foi aberta em Abu Dhabi, licenciada oficialmente, mas gerida de forma independente pelo Grupo Miral. Enquanto isso, o SeaWorld na Gold Coast, Austrália, tem apenas o nome em comum e não possui ligação, o que certamente gerou muitas ligações de advogados. O SeaWorld pertence à United Parks and Resorts, que também é dona do Busch Gardens, Sesame Place e outros parques aquáticos e atrações, normalmente agrupados com seus principais parques temáticos. Mas o parque temático mais úmido pode estar prestes a enfrentar águas turbulentas. A United Parks and Resorts é uma empresa, depende do que você analisa. É o 5º parque mais visitado dos Estados Unidos da América e o 9º do mundo, com recorde de 21,6 milhões de visitantes em 2023, uma fração de seus concorrentes locais. Mas também a parte dos seus custos operacionais. A maioria de suas localizações busca atrair visitantes além dos grandes parques, ou é a principal atração em cidades sem tradição em parques temáticos. Nenhum dos parques é atualmente considerado em perigo de fechamento, mas o cenário dos parques temáticos está sempre mudando e há sinais preocupantes. Quando abriu, era uma época diferente e o SeaWorld buscava algo distinto da concorrência. Nos primeiros dias, a maioria dos parques temáticos eram parques de montanha-russa tradicionais, fortemente inspirados por carnavais à moda antiga ou a nova experiência fortemente temática que a Disney inaugurou. Em comparação, o SeaWorld tentou capturar uma vibe de entretenimento, combinando passeios emocionantes com shows que permitiam às pessoas se aproximarem e interagirem com algumas das mais majestosas criaturas do oceano. Funcionou e ainda foi um fenômeno. A principal atração do parque, Shamu, era uma enorme orca, que junto com o treinador fazia saltos que molhavam toda a plateia. Como as orcas não vivem para sempre, Shamu era um título usado por várias delas. Mas mais cedo ou mais tarde, as pessoas começaram a fazer perguntas difíceis. O SeaWorld sempre afirmava que tratava bem os animais, que eles e os treinadores estavam seguros e que os animais gostavam dos shows. Alguém poderia perguntar aos animais? Na verdade, não, o que logo irritou ativistas dos direitos dos animais, então vistos como piada por muitos.
Eles ficaram famosos por jogar tinta vermelha em mulheres de casaco de pele, e queixas sobre o SeaWorld foram inicialmente ignoradas pelos visitantes. Grupos como Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais ou Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais protestavam do lado de fora dos portões do parque e eram vistos como um incômodo para a maioria dos frequentadores do parque. Mas então o vento começou a mudar e o problema se tornou impossível de ignorar. Tilikum, uma das orcas do Parque Orlando, ficou conhecida por causar a morte de 3 pessoas. Em 1999, um homem de 27 anos foi encontrado morto na piscina. Uma investigação revelou que ele ficou no parque após o fechamento, entrou no tanque da orca e provavelmente foi morto pela criatura. Isso ocorreu com o homem que entrou no tanque de uma orca. Foi um alerta ignorado pela empresa. E em 2010, Tilikum atacou novamente. A orca puxou sua treinadora, Dawn Bradshaw, para a piscina pelo rabo de cavalo após um show. Apesar disso, Tilikum voltou a se apresentar e morreu em 2017. Nem as mortes humanas impediram o parque de seguir em frente. Muitos passaram a questionar se era sensato manter essas feras enormes e imprevisíveis em cativeiro e interagindo com humanos. As coisas poderiam dar muito errado, e deram. Mesmo avaliado por especialistas, o SeaWorld tinha um histórico preocupante de mortes de animais. Em 2015, uma baleia beluga morreu repentinamente no parque de San Antonio, apesar de ter apenas 2 anos de idade. 2 golfinhos nariz de garrafa morreram em Orlando no mesmo ano, e um bebê beluga faleceu minutos após nascer em 2017. Alarmes soaram, indicando que o local não era saudável para esses animais, e um relógio regressivo para da empresa começou em 2013. Existem muitos fatores que levam ao declínio do SeaWorld, mas nenhum pode ter um impacto maior do que o documentário Blackfish, indicado a prêmios. O filme retrata Tilikum desde sua captura em 1983, passando pela difícil estadia no Sealand do Pacífico, onde morreu outro treinador, até seu tempo no SeaWorld. O documentário reuniu antigas críticas ao SeaWorld e as converteu em uma forte narrativa emocional. Destacou que orcas em cativeiro sofrem mais estresse e vivem menos. O filme foi um sucesso de crítica e aumentou a pressão sobre o programa de orcas em cativeiro do SeaWorld. Logo, grandes nomes entrariam na disputa contra a empresa. Após o lançamento de Blackfish, a Mattel rompeu seus laços com o SeaWorld e retirou uma boneca Barbie temática que retratava a famosa loira como treinadora de orcas. Steve, ou estrela de Jackass, viralizou ao usar uma enorme baleia assassina inflável com a frase "SeaWorld é um lixo", o que lhe rendeu 30 dias de prisão e 3 anos de condicional. O SeaWorld recusou participar de Blackfish e acusou o filme de ser inflamatório. Vários treinadores, bem como a família do falecido Dawn Bradshaw, afirmaram que essa representação do estado das orcas era imprecisa. Mas nem sempre é sobre os fatos comprovados, é sobre as vibrações. O SeaWorld enfrentou uma torrente de má imprensa por anos e a empresa não melhorou em nada com suas respostas. Enfrentou várias polêmicas, recebendo uma enxurrada de críticas ao tentar engajar fãs no Twitter sobre seu programa de animais. E em 2015, foi acusada de plantar espiões em organizações de direitos dos animais como a Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais. Segundo alegações, um funcionário de recursos humanos teria sido enviado disfarçado para infiltrar esses grupos, incentivar táticas de protesto mais agressivas e prejudicar a imagem dos ativistas, mudando a narrativa a favor do SeaWorld. Com a piora da situação, não se sabia se o modelo de negócios do SeaWorld sobreviveria. Sem dúvida, a empresa encontrou um pouco de esperança em um de seus concorrentes, o primeiro parque temático a se estabelecer em Orlando, mesmo antes da Disney, que seria o Gatorland. Outro parque centrado em encontros de perto com um dos predadores mais temidos por aí. Então, o que mantém este parque kitsch de 1949 funcionando sem muita controvérsia? Na verdade, é um resgate de jacarés. Comprando e salvando jacarés capturados por caçadores. O ambiente do parque se assemelha mais a um pântano onde os jacarés realmente vivem, e a maioria dos shows no parque são apenas experiências de alimentação de jacarés. Eles podem ser assustadores, mas a maioria dos ativistas dos direitos dos animais diz que os jacarés estão em um ambiente muito melhor do que os animais em cativeiro que se apresentam no SeaWorld. Esperamos que esses ativistas não prestem muita atenção. Gatorland tem uma coisa que o SeaWorld definitivamente não tem. Você pode pedir nuggets de jacaré no quiosque de comida do parque.
Como nada melhorou, ficou claro que algo precisava mudar. Em 2016, o SeaWorld anunciou que estava encerrando seu programa de reprodução de orcas no parque e, eventualmente, encerrando completamente seus shows de orcas. O parque passou a oferecer encontros educativos com animais, onde visitantes os veem em segurança e acompanham as alimentações. O SeaWorld Orlando, principal parque da empresa, exibe pinguins, animais do Ártico como belugas, morsas e focas, além de shows educativos com golfinhos e leões marinhos. Há também um encontro com orcas que foi projetado para ser mais seguro tanto para o treinador quanto para a baleia, e ainda é um bom lugar para ver a vida marinha rara, mas o foco definitivamente mudou. E o que eles adicionaram no lugar é adrenalina. O SeaWorld passou a focar mais nos parques de diversões após reduzir atrações com animais. O Parque de Orlando tem 8 montanhas russas, 2 passeios aquáticos e mais de 12 atrações para a família. Por isso, o parque é ideal para um dia, mesmo sem interesse nas exposições de animais. Mas ainda é apenas uma fração do número de atrações que podem ser encontradas nos grandes parques de competição, localizados logo ali na curva. O mesmo ocorre com os parques menores de San Diego e San Antônio, que ampliaram suas montanhas russas. Mas a imagem da empresa ela vai além desses 3 parques. Vivemos na era dos impérios de parques temáticos e, ao visitar um parque local, é bem provável que ele pertença a um conglomerado multinacional. O SeaWorld não se resume a si mesmo. A empresa tem inovado nos últimos anos com experiências únicas, diferentes de outros parques. Um exemplo disso é o Discovery Cove, parque temático menor próximo ao Parque Orlando, onde visitantes podem ter contato mais pessoal com animais, inclusive nadar com golfinhos nariz de garrafa. O parque, sem brinquedos, oferece trilhas e exposições de animais que simulam uma viagem a um paraíso tropical. Recebeu boas avaliações dos amantes de animais, mas é a experiência mais cara e exclusiva da United Parks, com só 1.300 pessoas admitidas por dia. Licenças são fundamentais na criação de impérios de parques temáticos hoje, pois personagens conhecidos atraem o público. Claro, a Disney não tem escassez de personagens próprios para celebrar em seus parques. A Universal reúne franquias próprias como Jurassic Park e licenciadas como Harry Potter. O Six Flags, cheio de montanhas russas, usou sua parceria com a Warner Bros. Para trazer heróis da Detective Comics e personagens Looney Tunes. United Parks não possui ligação com estúdios de cinema, mas obteve uma grande licença, Vila Sésamo. Não apenas os personagens amigáveis para crianças estão presentes para passeios e encontros no SeaWorld, mas eles desempenham um papel principal nos parques Sesame Place, em Langhorne, Pensilvânia e San Diego. Esses parques geralmente combinam encontros com personagens, pequenos passeios, áreas de brincadeiras com água e algumas montanhas russas leves que são projetadas para serem semi-acessíveis para as famílias. O futuro dos Parques Unidos talvez nem envolva o SeaWorld. Os 2 principais parques da empresa ficam distantes de outros centros de parques temáticos e foram criados antes do SeaWorld integrar seu portfólio. A empresa era inicialmente de propriedade da Busch Entertainment Corp., e ela abriu uma série de pequenos espaços verdes, conhecidos como Busch Gardens, para promover o produto. A maioria já se foi, mas 2 foram transformados em 2 dos parques temáticos mais famosos do país. Busch Gardens Tampa, que foi inaugurado em 1959, tem um tema africano e combina exposições de animais selvagens e montanhas russas elaboradas. Busch Gardens Williamsburg, inaugurado em 1975, é temático de vilas da velha Europa, com comida, música, passeios e exposições de animais relacionados ao tema. Então, como esses 2 parques evitaram as armadilhas do SeaWorld? Ambos os parques basicamente seguem os padrões de zoológico. Os animais africanos do Busch Gardens Tampa não se apresentam, mas há chances de interação. Os animais do Busch Gardens Williamsburg são domésticos, como cavalos Clydesdale, ou resgatados, como lobos e águias carecas que vivem em santuário. As pessoas podem observar os animais e aprender sobre eles, mas os órgãos certificadores têm consistentemente aprovado o tratamento dos animais nestes locais. Então este é o futuro dos Parques Unidos? Diversos problemas podem impedir a empresa de repetir seu sucesso. Ambos os parques são enormes e bem elaborados. Para um parque desse porte, a United Parks precisaria de grande investimento, novo tema e localização ideal.
A localização não é ideal. O Busch Gardens Williamsburg fica na Virgínia, onde faz bastante frio no inverno. A maioria dos brinquedos fecha nesse período e o parque só abre para eventos especiais. O Christmas Town anual é uma das melhores atrações de feriado do país. Embora esses parques pareçam especiais, muitos disseram que o mundo moderno se infiltra demais. Os principais problemas da empresa estão no atendimento ao cliente. Apesar de não ser considerada a pior, as avaliações mostram que está longe de ser a melhor. Parques corporativos geralmente enfrentam problemas parecidos. SeaWorld e Busch Gardens foram criticados nos últimos anos por falta de pessoal causando fechamentos, excesso de montanhas-russas genéricas e preços altos de lembranças e alimentos. Os parques também recentemente se tornaram sem dinheiro em espécie, o que muitos convidados descrevem como um incômodo. Apesar disso, os parques têm a melhor reputação do portfólio da United Parks. Mas será o suficiente para manter a empresa saudável? Isso se resume a uma palavra: competição. A United Parks, com 7 parques, é atualmente uma das maiores redes do país. Mas apenas 3 desses parques, SeaWorld Orlando, SeaWorld San Diego e Busch Gardens Tampa Bay, estão entre os 20 parques mais visitados na América do Norte. Combinando os 3, o total de visitantes em 2023 foi cerca de 13,5 milhões, menor que o do Magic Kingdom ou da Disneyland individualmente. A inclusão dos outros parques deve trazer aos Parques Unidos 21 milhões de visitantes por ano, mas isso é pouco perto de outros, e a concorrência busca avanços rápidos. Disney e Universal podem estar confortavelmente no topo das paradas, mas nenhuma delas está descansando sobre os louros. A Universal colocou a maioria de seus esforços em seu novo parque temático Epic Universe, mas também tem novas montanhas russas de elite chegando em breve e um mini parque amigável para crianças em Frisco, Texas. Enquanto isso, a Disney não está abrindo novos parques nos Estados Unidos da América, mas anunciou uma onda de novas áreas enormes nos parques, incluindo novos brinquedos para Indiana Jones, Carros e até mesmo os vilões da Disney em seus parques na Flórida. E algumas de suas cadeias rivais estão procurando unir forças. Um dos maiores terremotos no mundo dos parques temáticos em décadas ocorreu em 2024, quando as 2 maiores cadeias de parques de diversões baseados em montanhas russas do país se uniram. Cedar Fair, com 26 milhões de visitantes em 2023, e Six Flags, com 22 milhões, se fundiram sob a marca Six Flags, mas com liderança da antiga Cedar Fair. Se a frequência deles se mantiver, ficarão atrás só da Disney e Universal entre as redes dos Estados Unidos da América. Six Flags teve grandes problemas financeiros antes da fusão e foi criticada por fechar montanhas russas importantes. A empresa até fechou um dos seus 42 parques de diversões e aquáticos como medida de corte de custos. Mas não há dúvida de que se tornou uma gigante poderosa no mundo dos parques temáticos, e até mesmo alguns dos concorrentes menores estão começando a se movimentar. Apesar de não atraírem tantos visitantes quanto a Disney ou SeaWorld, alguns dos parques mais renomados ficam em locais afastados. Silver Dollar City, com tema do Velho Oeste, e Dollywood, que celebra Dolly Parton e os Apalaches, pertencem à Hershey Family Entertainment. A empresa também é proprietária dos parques Wild Adventures e Kentucky Kingdom e de um aquário em Nova Jersey. Eles eram um favorito dos fãs, mas não eram vistos como um grande jogador no mundo dos parques temáticos até o início de 2025, e foi quando eles fizeram um acordo para comprar os ativos dos Estados Unidos da América da Palace Entertainment, baseada na Espanha, adquirindo mais de uma dúzia de novos parques, incluindo o histórico Kennywood, perto de Pittsburgh. De repente, eles deixaram de ser azarões e viraram potência, deixando muitos na United Parks se perguntando o que vem a seguir. Apesar de ainda estar entre as 5 maiores cadeias de parques temáticos dos Estados Unidos da América, os números gerais da United Parks não são bons. Reportou 21,6 milhões em 2023, queda de 1,5% em relação ao ano anterior. Isso é parcialmente explicado pela pandemia de Covid-19, que fechou as viagens para parques temáticos por um tempo e causou ondulações na indústria do turismo que nunca se recuperaram completamente. Isso não acontece em todos os lugares. Six Flags caiu, mas outras cadeias cresceram. Cedar Fair ganhou 5 milhões de visitantes anuais. Disney recebeu 23 milhões de visitantes, enquanto a Universal quase triplicou o público antes da abertura do Epic Universe.
Isso pode indicar que o problema é específico do SeaWorld, não dos parques temáticos em geral. Os dois parques Busch Gardens mantiveram sua frequência principalmente sólida, com Williamsburg se mantendo como o 20º parque mais frequentado do país, apesar de não ser um parque aberto o ano todo. O SeaWorld Orlando teve uma queda acentuada de 5,8 milhões em 2009 para 4,3 milhões em 2023, após o impacto da Covid. San Diego teve uma queda similar, passando de 4 milhões e 200 mil para 3 milhões e 900 mil. A tendência é clara e deixa a equipe da United Parks com uma pergunta difícil. O que eles fazem melhor do que qualquer um? A Disney tem a reputação de ser o melhor parque familiar do mundo. A Universal busca se firmar como o parque temático mais imersivo do mundo, com atrações de ponta, enquanto os parques da Hershey & Family Entertainment se destacam pela atmosfera rústica, boa comida e lembranças exclusivas. E se você está principalmente interessado em ver até onde uma montanha-russa pode levar os limites da resistência humana, os Six Flags têm o que você precisa com montanhas-russas cada vez mais extremas a cada ano. Se o SeaWorld não resolver isso, a queda pode seguir. O SeaWorld e seus parques associados sofrem por ter um pouco de tudo, mas não ser o melhor em nada. Quem quer ver uma exposição de animais e se preocupa com eles, tende a escolher zoológicos ou aquários certificados, onde o foco são ambientes naturais. Se eles querem uma montanha-russa, bem, outros parques locais provavelmente terão ainda mais e parques mais loucos do que o SeaWorld local deles. E enquanto a Vila Sésamo tem uma grande audiência, não está claro se o Grover e o Monstro das Bolachas podem vencer contra o Mickey e os Minions, o que significa que a liderança, sem dúvida, está olhando para algumas grandes mudanças. Os principais parques da United Parks têm recebido grandes novidades. O SeaWorld e Busch Gardens incluindo quase uma montanha-russa por ano. Mas enquanto a maioria dessas novas montanhas-russas tem sido bem avaliadas, esses novos passeios atraem principalmente os mesmos fãs de montanhas-russas que já estão vindo. Eles não fazem diferença. Com a evolução dos parques da Six Flags e o crescimento da Hershey como potência em parques temáticos, a posição da United Parks fica cada vez mais ameaçada. O que significa que, se não descobrir essa nova marca em breve, o SeaWorld pode estar a caminho,